Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar com a aula de artes, tudo bem? Dentro da área de conhecimento de linguagens. Lembrando que linguagem contempla as seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa, língua inglesa e artes, tudo bem? E sempre aquilo que eu falo nas aulas de arte, dentro da interdisciplinaridade, nós vamos trabalhar com atividade de leitura e interpretação textual, tudo bem? Então, vamos lá para as atividades, né? A gente tem bastante coisa para ler hoje. Então, vamos lá. O Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro foi uma versão peculiar do Barroco que se desenvolveu em Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX. Com estilo e características próprias, o movimento recebeu influências artísticas do Barroco europeu e do Barroco que predominava em outras partes do Brasil, como Salvador e Rio de Janeiro. Preservando as características de dualidade e contradições do movimento artístico em Minas Gerais, o Barroco começou a se desenvolver como um estilo de personalidade própria que deixou sua marca na história da arquitetura, da pintura e da escultura, a nível nacional e internacional. Caracterizada pela pompa e grandiosidade, a arte barroca mineira é rica em detalhes, cores e ornamentos em ouro. O Barroco Mineiro explorou os materiais típicos da região, como o cedro e a pedra-sabão, criando assim uma arte autêntica e carregada de características peculiares. A arquitetura, a pintura, a escultura sacra e a música tiveram destaque no Barroco Mineiro, evocando a religião em cada detalhe. O Barroco Mineiro seguiu a tendência da arte barroca, crescendo sobretudo em torno das igrejas e confrarias. As maiores expressões do Barroco Mineiro foram Mestre Ataíde e Aleijadinho. Contexto histórico. O estilo barroco nasceu na Europa no final do século XVI e se tornou uma das formas de expressão artísticas mais visíveis no Brasil entre os séculos XVII e a primeira metade do século XVIII. As primeiras manifestações do barroco no Brasil ocorreram em Salvador e em Recife, centros urbanos da época, mas o auge desse movimento artístico só aconteceu nas cidades mineiras do ciclo do ouro, nas quais o apogeu de ouro favoreceu um rápido crescimento. O período de rápido crescimento dos centros urbanos necessitava de controle e organização. Assim surgiu a Irmandade dos Leigos, responsável pela organização da celebração dos ofícios, práticas religiosas e o exercício solidário. As irmandades se consolidaram como formas de organização religiosa e social. A arte e a religião foram usadas como forma de controle e as associações de leigos foram financiadas do trabalho dos artífices, artistas e artesãos do período. Portanto, a quantidade expressiva de construções religiosas e o mecenato leigo não podem ser desassociadas do barroco mineiro. Nessa época, a capitania de Minas Gerais experimentou um crescimento cultural favorecido pelo movimento comercial, pelo enriquecimento com mineração e pela forte religiosidade dos povos das Minas. Esses aspectos possibilitaram que a região vivesse o apogeu das artes no Brasil. Apesar de se fazer presente em outras vilas e povoados mineiros, como Diamantina, Cerro, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João del Rei, Congonhas, o centro principal do Barroco Mineiro foi a região de Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto. Características do Barroco Mineiro. Em Minas Gerais, o Barroco assumiu particularidades, mas não abandonou a sua principal característica de explorar temas religiosos. A temática sacra se fez presente no Barroco Mineiro, mesmo nos pequenos detalhes, pinturas e esculturas com temas cristãos, ornamentos em ouro e materiais nobres, imagens revestidas com película de ouro e santos em relevo.
Essas são algumas das características observadas nas obras barrocas mineiras. Pintura. Utilizando cores vivas e tropicais, o barroco mineiro se diferenciou do resto do mundo, adotando um estilo próprio na pintura. As melhores representações da pintura barroca mineira podem ser observadas nas decorações internas das igrejas. Nas capelas foram pintados forros, colunas, arcadas e medalhões. Esses elementos formavam uma composição sacra com figuras como anjos e santos, rodeando um personagem ou cena principal entre nuvens e halos de glória. Diferente dos templos das outras regiões do Brasil, a decoração dos templos mineiros apresentavam pinturas de grandes dimensões. As decorações mineiras usavam um tabuado corrido nos forros, ao contrário dos templos litorâneos, que usavam caixotões emoldurados com relevos, onde as pinturas eram feitas sem seções separadas. Outra característica da pintura barroca é a perspectiva ilusionista, que buscava uma continuidade visual da arquitetura real do templo. Então, a gente tem aí, ó, a figura 1, a última ceia, a ceia do Senhor, de 1828, Manuel da Costa Taide, a reprodução fotográfica, autoria desconhecida. Então, pessoal, aí a gente tem uma visão de como que seria esse barroco mineiro. Vale lembrar uma coisa que eu falei, principalmente na cidade de Ouro Preto, você vê a coisa da ostentação das famílias mais ricas da cidade na época. Ela se dava, essa ostentação se dava pela construção das igrejas, tá certo? Existia uma competição, lembrando que o tema do barroco é sempre o tema religioso. Então, a construção das igrejas, a ornamentação das igrejas surgia como uma exibição de poder, né? A família que tinha mais poder é aquela que ajudava a fazer a igreja ficar mais bonita. Então, cada família adotava uma igreja. Por isso que tem muitas igrejas na cidade de Ouro Preto, né? Às vezes tem uma igreja uma do lado da outra, tá ok? Por quê? Porque era uma luta entre as famílias, né? Quem influenciava mais, quem tinha mais poder econômico, né? Quem tinha mais poder econômico tinha capacidade de financiar mais a igreja, com ornamentos de ouro, né? Então, o barroco tem essa característica de chamar atenção, de ser espalhafatoso, né? Então, a ideia do barroco é luxo e ostentação, tudo bem? Então, essa aqui por isso que a gente tem tantas igrejas, por exemplo, lá na cidade de Ouro Preto, ok? Vamos continuar. Arquitetura. A geografia montanhosa e irregular permitiu que o barroco mineiro desenvolvesse uma arquitetura bem peculiar. O terreno repleto de morros e de vales colaborou para uma forma de urbanização atraente. Nos pontos mais altos de cada cidade foram construídos os templos religiosos mais importantes. Assim, a beleza das igrejas se misturava com a beleza natural da região, ou seja, a igreja que tivesse mais acima, lá no morro, era a igreja mais importante, tá certo? A topografia acidentada possibilitou a criação de cenários que ainda hoje fascinam quem conhece as cidades mineiras, berço do estilo barroco. Além das igrejas, surgiram edifícios públicos e inúmeras moradias com inovações artísticas, pareciam acompanhar a vida econômica e financeira da região que prosperava. Então, aí a gente tem uma vista da cidade de Ouro Preto, né? Vista de Ouro Preto, Minas Gerais, com a Igreja do Carmo em destaque, né? Que está no centro da foto. Mas vocês podem ver que aqui, do lado, a gente tem uma construção, é um prédio público, tá ok? Então, essa aqui é Ouro Preto. Pode ver que a igreja ganha um destaque do restante da cidade, né? Então, isso aí é uma característica do barroco, chamar a atenção. Pode ver que o prédio público ele está um pouquinho abaixo da igreja. Por quê? Acima da igreja, só Deus. Abaixo da igreja, o Estado. Tá certo? Existe essa associação do Estado com a igreja. Tudo bem?
Então, a gente pode ver isso nessa foto, né? A simbolização da hierarquia da igreja e do Estado. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, ó. O Barroco Mineiro também apresentou suas peculiaridades na escultura, devido ao isolamento do litoral, o que dificultava a importação de peças portuguesas. Os artistas optaram por utilizar os materiais típicos da região, ou seja, eles usavam o que eles tinham em abundância para eles. Não tinha, por exemplo, mármore, não tinha como trazer mármore, não tinha uma jazida de mármore que eles poderiam usar como matéria-prima para suas esculturas. O que eles tinham em abundância? Eles tinham a pedra-sabão, tá certo? Então, o que ele continua falando? Não. O que dificultava a importação de peças portuguesas, os artistas optaram por utilizar os materiais típicos da região, como centro e o cedro e a pedra-sabão. É o que tinha abundância lá na época. Então, é o que tinha a mão deles, eles utilizavam e adaptavam, né? Adaptando-os às necessidades das obras para driblar algumas limitações técnicas e materiais. Então, o artista utilizava aquilo que tinha com maior facilidade ali para ele poder trabalhar. Tudo bem? Então, continuando. Aí a gente tem, ó, isso aí eu acredito, ó lá, figura Paixão de Cristo, escultura criada por Aleijadinho, exposta no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Então, isso aí é uma característica lá do Aleijadinho, tá, pessoal? São obras do Aleijadinho, essas esculturas. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, ó. Diferente de outras escolas, como Bahia e Pernambuco, que estavam muito mais ligadas ao estilo formal da arte europeia, o Barroco Mineiro se caracterizou pela diversidade e pelo ecletismo. Ou seja, ele era eclético, né? Ele variava, ele não ficava preso só em uma forma, tá ok? Nesse sentido, a escultura do Barroco Mineiro não segue padrões acadêmicos, priorizando usar cores mais uniformes e feições mais ingênuas e joviais. Mostre que você aprendeu e responda. Então, agora vamos para as atividades, tá, pessoal? Aí a gente tem o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, de Congonhas do Campo, a obra-prima de Aleijadinho. Então, aqui a gente tem, nas escadarias, as estátuas que ele esculpiu, que são os profetas. Uma peculiaridade da pedra-sabão, pessoal, é que ela não resiste muito tempo à ação do tempo. Ela não resiste à ação do tempo. Então, por exemplo, a acidez da chuva vai deteriorando, ela deteriora as estátuas. Então, o que aconteceu? O Aleijadinho tinha colocado exposto a sua obra, os profetas, aí na escadaria dessa igreja, mas o que aconteceu? Tava deteriorando. Então, o que eles fizeram? Eles puseram cópias dessas estátuas, tá certo? Que iriam resistir mais ao tempo, e as obras de arte originais do Aleijadinho, elas estão, de certa forma, expostas, mas elas não estão em lugar aberto, elas estão em local fechado para serem melhor preservadas. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, ó. Lembrando que isso aí não fica em Ouro Preto. Isso aí, essa igreja aí é em Congonhas do Campo, tá certo? Então, vamos continuar aí, ó. Questão número 1. Então, esse PET, ele traz uma coisa que é interessante, ele pega atividades de vestibular, né? A gente que vocês que já estão pensando em Enem, é até uma maneira da gente trabalhar já como um simulado para o Enem. A gente já vai trabalhando questões que têm característica voltada para o Enem, tudo bem? Então, vamos ver o que a gente pode ver em relação a essa questão aí. Questão número 1. O EMG 2015. Em 2014, foram comemorados os 200 anos da morte do criador das belíssimas peças em pedra-sabão, uma das quais é apresentada na imagem acima, ou seja, os profetas do Aleijadinho, sendo a mesma de autoria do mais importante artista brasileiro do período colonial, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
1737 1814. Ele nasceu em Vila Rica, atual Ouro Preto, e antes dos 50 anos foi acometido por uma doença degenerativa que atrofiava seu corpo. Mesmo assim, tornou-se um dos maiores mestres do barroco do Brasil. O barroco teve terreno fértil para expansão em Minas Gerais, pois o enriquecimento provocado pela mineração e a forte religiosidade dos povos das minas, conjugados com a intensa vida cultural ligada ao catolicismo, favoreceram o desenvolvimento desse estilo artístico na região. Letra B. A pouca presença de protestantes na região por causa da distância do litoral fez com que não houvesse forte influência desse ramo religioso, deixando o caminho livre para a expansão do barroco, tão ligado ao catolicismo. Fortaleceu-se com os altos investimentos feitos pelo governo português na região, já que por causa da produção aurífera, buscava-se fazer minas, e principalmente de Vila Rica, a referência americana para a Europa. Então, eu quero comentar alguma coisa, vamos voltar para a letra B. Essa coisa de não ter nenhum tipo de influência protestante nas Minas Gerais, não é fator para a produção do barroco mineiro, tá certo? Então, a letra B não é a nossa resposta. A letra C, quando fala de investimentos feitos pelo governo português, isso não é verdade, tá certo? O governo português, ele tinha a intenção de exploração, não de investimento, tudo bem? Então, também, o governo português não investiu no barroco mineiro, ok? Então, vamos continuar. Letra D. A decadência da produção açucareira do Nordeste e a descoberta do ouro em Minas levaram os principais artistas da colônia a migrarem para Vila Rica, em busca de financiamento para suas obras e apoio para os novos empreendimentos. O que eu acredito que essa aí não é a resposta. Quer dizer que os artistas eles não migraram para Vila Rica. Por exemplo, o Aleijadinho era um artista local, tudo bem? Então, não houve essa migração, do meu ponto de vista, não houve essa migração das outras regiões do país para Vila Rica, tá ok? Migração de artistas, tá bom, pessoal? Então, a nossa resposta é a letra A. O enriquecimento provocado pela mineração e a forte religiosidade dos povos das minas, conjugado com a intensa vida cultural ligada ao catolicismo, favoreceram o desenvolvimento desse estilo artístico na região. Então, vamos para a próxima. Número 2. A arte mineira caracterizou-se pelo estilo barroco que esteve em voga na Europa até princípios do século XVIII. José Alves de Freitas Neto e Célio Ricardo Transinafo. História Real e do Brasil, abra página 325. Sobre o barroco, é correto afirmar. Letra A. Como forma única de expressão, as imagens barrocas são uniformes e regulares conforme o pensamento religioso católico. Letra B. O barroco expressava o racionalismo da época moderna, condenando as expressões metafísicas e o sentimento religioso. Pelo contrário, né, pessoal? Todos os temas do barroco giravam em torno da religiosidade, principalmente religiosidade católica. Então, essa letra B aí tá furada, tá errada, tá, pessoal? Letra C. Era um estilo intimamente ligado à Contra-Reforma, pois expressava os fundamentos da devoção religiosa por meio de construções, esculturas e iconografias que enalteciam os princípios da fé católica. Essa daí faz sentido, né, pessoal? Vamos para a próxima. Letra D. O barroco esteve intimamente ligado ao protestantismo, condenando as iconografias e dando ênfase apenas ao estilo arquitetônico. Voltou a falar em protestantismo, pessoal. Barroco não tem essa ligação, tá certo? Talvez que a gente viu na letra C está mais ligado à Contra-Reforma.
ou seja, uma resposta que a igreja tentou dar à reforma protestante que estava acontecendo na época. Tudo bem? Então, vamos continuar aí. Próxima. Letra E. O Barroco Mineiro desenvolveu características universais, evitando as especificidades e o regionalismo. Pelo contrário, né, pessoal, que fala lá no texto, fala que o Barroco Mineiro, ele se adaptou exatamente à região que ele estava, tá certo? Então, ele não evitou especificidades, ele foi específico, né? E foi bastante regional, tá ok? Então, qual que é a nossa resposta dessa questão aí? A resposta era letra C, que a gente falou, ó, era um estilo intimamente ligado à Contra-Reforma, que é a resposta à Reforma Protestante da Igreja, é uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, pois ele expressa os fundamentos da devoção religiosa por meio de construções, esculturas, iconografias. Pessoal, a gente pode observar aquelas imagens que a gente vê nas igrejas, tá certo? Dos santos. Isso que seria a iconografia, que enalteciam os princípios da fé católica. Vamos reanalisar ali a letra A. Como forma única de expressão, as imagens barrocas são uniformes e irregulares, conforme o pensamento religioso católico. Pelo contrário, elas não são uniformes, elas adotam várias formas. A gente pode falar que ela é pluriforme e irregular, né? Porque ela quer ostentar, ela quer mostrar várias formas, né? Então, é por isso que a letra A não é a resposta. A nossa resposta é a letra C, tá ok? Continuando, número 3. As alternativas abaixo apresentam fatos relacionados ao Barroco Mineiro, desenvolvido no decorrer do século XVIII. Assinale a afirmativa incorreta. Então, letra A. Então, pessoal, essa daí a gente vai marcar a única que está errada, tudo bem? As peculiaridades do culto católico encontravam sua expressão maior nas artes plásticas, na música e na arquitetura de inspiração barroca. Isso aí, pessoal, faz sentido, tá certo? Lembra que eu sempre falo que o barroco tem como tema principal a religiosidade, tudo bem? Então, vamos lá. Letra B. O barroco renovou a arquitetura das igrejas mineiras, buscando maior originalidade e preocupando-se com a ornamentação interior. Faz sentido, né, pessoal? Vamos ver a próxima. A riqueza aurífera das áreas mineradoras dificultou a expansão da arte barroca, principalmente a construção de igrejas. Pelo contrário, né, pessoal? Acho que a letra C é a nossa resposta. A riqueza aurífera, ela não dificultou, ela favoreceu a expansão da arte barroca. Então, aquela palavra ali, dificultou, matou a resposta inteira, a frase inteira. Por isso que a letra C é a nossa resposta. Mas vamos ver as próximas alternativas aí. Vamos analisar todas, tudo bem? Vamos lá, ó. Letra D. Nas obras de Aleijadinho encontram-se anjos e santos com traços mulatos, caracterizando uma adaptação dos modelos tradicionais europeus à realidade local. Então, pessoal, essa miscigenação que a gente pode falar que é característica do Brasil, pode ser que ela esteja representada nas obras do Aleijadinho, tudo bem? Porque as obras dele tinham esses traços mulatos, né? Tinha essa ideia dessa miscigenação. Então, a letra D também está correta, tudo bem? Lembrando que a nossa resposta é a letra C, ok? Letra E. A arte religiosa mineira expressava o fervor da população que com donativos contribuiu para a construção de igrejas. Também faz sentido, tá bom, pessoal? Então, a nossa resposta é letra C, ok? Vamos continuar aí, ó. Questão número 4. A arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de Trento, 1545-1553, dando visibilidade ao catolicismo reformado. O artífice deveria representar passagens sacras, não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e temas das obras. Sua função era criar, segundo os padrões da Igreja, as peças encomendadas pelas confrarias
grandes mecenas das artes em Minas Gerais. Esse mecenas, pessoal, a gente pode entender como aqueles que investiam, que financiavam as artes, né? No caso, aí, no nosso contexto, as artes barrocas. Então, mecenas a gente pode entender como aquelas pessoas que investem, que financiam as artes, tudo bem? Nesse sentido. Então, vamos continuar aí, ó. Considerando as informações do enunciado acima, a arte colonial mineira pode ser definida como: letra A, renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria do catolicismo, reformado, resgatado os ideais clássicos segundo os padrões do Concílio de Trento. Realmente, pessoal, isso aí é uma definição do Renascimento, principalmente por causa dessa coisa de resgatar os ideais clássicos. Isso é uma característica da Renascença. Mas, como a gente sabe, as obras que predominam em Minas Gerais são de característica barroca e não renascentista. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, a letra A não é a nossa resposta. Letra B, barroca, já que seguia os preceitos da Contra-Reforma. Era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos artífices locais. Essa aí faz mais sentido, né? Vamos ver a próxima. Letra C, escolástica, porque seguia as proposições do Concílio de Trento. Os artífices locais, financiados pela Igreja, apenas produziam as obras de arte sacra europeias. Não é escolástico, tá, pessoal? Como eu disse, é barroco. Então, nossa resposta até agora é a letra B. Continuando. Popular, por ser criado por artífices locais, incluiu escravos libertos, mulatos e brancos pobres que se colocavam sob a proteção das confrarias. Não era popular, tá, pessoal? O aleijadinho, ele tem essa relação, essa descendência com escravos, tem essa relação na origem do aleijadinho. Mas os artífices eram locais, podia ser, até incluir escravos libertos e mulatos, mas ela não era popular, ela era barroca, tá, pessoal? Então, a nossa resposta é a letra B, tá ok? Pessoal, eu espero que essas teleaulas estejam tirando suas dúvidas. Vale lembrar que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como uma opção para o seu responsável poder levar essa teleaula até você. É mais uma opção para ele poder fazer essa teleaula chegar até você, tá ok? Eu espero que esteja tirando nossas dúvidas na resolução dos exercícios, tá ok? Não simplesmente eu estou dando a resposta, a minha proposta é discutir esses temas, a gente fazer essa leitura como um estímulo para a gente poder estudar, tá certo? Como eram questões de múltipla escolha, não tem muito o que falar, tá ok? O que eu quis fazer nessas questões analisar alternativa por alternativa para esclarecer sobre o barroco mineiro, que é o tema da teleaula, e para que a gente possa estudar com maior qualidade. É claro que a intenção é voltar às aulas presenciais, elas são mais produtivas, vamos falar assim, do que as teleaulas. Isso não desvaloriza essa teleaula, pelo contrário, essas teleaulas têm seu valor. Eu espero que vocês estejam tendo bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.